atividade muito desgastante, né? Então, isso nos obriga a adaptar nossas formas de exposição. Então, eu aprendi, não sei se é verdade, que nenhuma exposição deve ultrapassar o limite de 1 hora ou um pouco mais de 1 hora, 1h10, 1h15, parece que esse é o limite para essas atividades, para aulas ou exposições virtuais, né? Então, eu pretendo utilizar, no máximo, algo entre 40 e 45 minutos para minha exposição e reservar 15 ou 20 minutos finais para possíveis questões. Bom, e como eu pretendo dividir esse meu tempo, que vai girar, espero eu, entre 40 e 45 minutos, né? Dividir em 2 partes, e eu vou dedicar, né, mais ou menos a metade para falar, a primeira metade, para falar um pouco de uma certa política e de uma certa poética do texto científico no campo das ciências sociais, né? Com um pouco mais de ênfase na sociologia, já que essa é a minha área de formação. E a segunda metade vou reservar para expor algumas das propriedades estilísticas e narrativas de um texto científico acadêmico na nossa área, né? E aí, quem sabe, também sugerindo algumas estratégias de escrita, né? Que são sugestões, não é uma fórmula que todo mundo deve seguir, não é uma receita, muito longe disso, né? Bom, então o texto científico ele não deixa de constituir um gênero. E como todo gênero, ele apresenta propriedades retóricas, estilísticas e narrativas próprias, né? E essas propriedades, elas não deixam de se relacionar com certas definições de ciência, né? A gente não pode esquecer que as ciências sociais, elas se pretendem ciência. E essas definições de ciência acabam tendo algum tipo de impacto sobre a própria forma narrativa do texto, sobre a própria forma de apresentação dos textos nas ciências sociais. Agora, como essas definições de ciência, elas se formam e variam historicamente, as próprias maneiras de encarar um texto científico também vão variar historicamente, né? Então, quando se imaginava, né, e quando se definia a ciência, até mais ou menos as primeiras décadas do século XX, como uma espécie de prática neutra, uma prática objetiva e verdadeira, evidentemente o próprio texto sofreu o impacto dessa forma de definir o que é ciência, né? Logo, o texto científico ele deveria ser distinto do texto literário, por exemplo, né, para marcar esses pertencimentos de área, né? E as marcas da objetividade, as marcas da neutralidade, elas deviam constituir a própria forma narrativa do texto científico. Quer dizer, se a ciência ela é marcada, como se acreditava no século XIX e parte do século XX, se a ciência é caracterizada e definida pela neutralidade e pela objetividade, essa neutralidade e essa objetividade elas deviam constituir a própria forma narrativa do texto científico, né? De alguma maneira tentar isolar a subjetividade e a reflexividade do pesquisador. Mas a gente sabe que o avanço das ciências sociais nos mostrou que se a busca da verdade, por um lado, ela não pode ser abandonada, por outro lado, essa verdade ela se mostra sempre absolutamente instável, precária e transitória. Então, mais importante do que a verdade em si, a ciência, o desenvolvimento da ciência nos mostrou que é a busca pela verdade que importa, mais do que a verdade em si. Porque é essa busca que faz com que a gente aprimore as maneiras de interpretar o mundo, né? No nosso caso, o mundo social. Nesse sentido, o texto científico ele não se apresenta mais como uma descrição fiel do mundo, mas participa da própria construção desse mundo social. Bom, se na medida que eu construo um texto, que eu ofereço as minhas interpretações sobre o mundo social, e essas interpretações passam a constituir o próprio mundo, então o texto científico ele tem implicações políticas, né? Então o texto científico ele possui uma dimensão política, o que não quer dizer que esse texto deva ser um texto militante. Tem uma diferença aí, né? O texto científico ele é político porque ele revela algo sobre o pesquisador ou sobre a pesquisadora, né? Sobre as intenções, sobre as preocupações desse pesquisador e dessa pesquisadora, sobre as posições éticas e políticas diante do mundo.
né? Porque o texto científico ele apresenta, mesmo que a gente não queira, mesmo que exista, aliás, um contradiscurso nesse sentido, todo texto científico apresenta alguma normatividade. Bom, mas em que sentido normatividade? Né? É normatividade no sentido de apontar mundos possíveis, né? De apontar horizontes morais futuros e possíveis. Então, por exemplo, né? Pesquisas sobre o racismo, sobre a violência contra a mulher, sobre a desigualdade, são pesquisas que vislumbram um mundo social mais igual e mais justo. Quando eu faço uma pesquisa sobre temas como esses e tantos outros, é porque eu vislumbro a possibilidade de um mundo em que isso não exista mais, em que isso não esteja mais presente. Ao mesmo tempo, o texto científico ele não pode recair em fórmula, ele não pode recair em receita para ação. Porque se ele se transforma nesse tipo de receita para ação, isso pode comprometer ou até mesmo arruinar a dimensão reflexiva e crítica do texto. E a esse respeito, então, desse desafio que é o texto científico na área de ciências sociais, né, desse desafio de articular as propriedades da ciência, que é a pesquisa, o método, o uso rigoroso do método, a teoria, com a sua dimensão política, eu vou citar aqui um pequeno trecho de um sociólogo italiano chamado Enzo Colombo. Então, Colombo vai dizer o seguinte: trata-se da tentativa de conjugar a especificidade e a legitimidade de um discurso especializado sobre o social, sem deixar de lado a consciência de que tal discurso é inevitavelmente posicionado e parcial, resultado de um olhar sobre a realidade from somewhere. A expressão está em inglês no original, né? De um olhar sobre a realidade from somewhere, isto é, a partir de algum lugar. Então, nesse sentido, o texto científico ele é lugar da reflexão sobre o mundo social, mas é o lugar da reflexão também do cientista sobre si mesmo. O texto científico é o lugar da produção de sentidos que, como eu disse, se tornam parte do próprio mundo social que essa ciência pretende explicar e interpretar. Não existe esse apartamento, esse distanciamento entre a ciência e o mundo. Repito, isso acontece com qualquer ciência, mas no caso das ciências sociais isso é mais evidente ainda. Todas as interpretações e explicações do mundo social, sobre o mundo social, passam a fazer parte e constituir integralmente esse mundo social. Então, se de um lado, né, a posição do autor está sempre posta, se a subjetividade do autor ou da autora estão presentes, seja na pesquisa, seja na redação do texto, então a gente sabe que uma objetividade absoluta ela não é possível. Mas diria o Weber, né, alguma objetividade ela tem que ser tentada. Alguma objetividade tem que ser buscada. Aí diz o Weber, isso se dá a partir do método. Né? O método consegue controlar a subjetividade do pesquisador ou da pesquisadora sem eliminar essa subjetividade, mas buscando controlá-la. Eu diria que esse controle também se dá a partir das formas de escrita e de apresentação do texto. Quer dizer, mais uma vez, se a objetividade não é absoluta, e ela nunca vai ser, alguma objetividade é possível. Então, ela estaria posta a partir do método, segundo Weber, e aqui eu acrescento também a partir das formas de escrita e apresentação do texto científico. Então, como eu disse, como um gênero textual, o texto científico ele apresenta algumas propriedades intrínsecas. Né? Então, esse tipo de texto, e aí não importa sob qual forma esse texto se apresente, né? Pode ser sob a forma de uma prova escrita, coisa que a gente tem que fazer, é um trabalho, né? Todo semestre a gente tem que fazer isso, seja sob a forma de um TCC, sob a forma de uma tese, de uma dissertação ou de um artigo. Né? Esse tipo de texto, o texto científico, ele sempre se organiza sob a forma dissertativa. Né? Bom, o que quer dizer isso? Né? Que o texto científico é uma forma de texto dissertativo. Quer dizer que, via de regra, esse texto ele se articula basicamente em 3 partes. Quais sejam? A apresentação de um tema, o desenvolvimento desse tema e a conclusão. O texto científico ele é escrito sempre para ser comunicado.
seja para um público restrito, que pode ser o professor ou a professora para quem eu estou escrevendo esse texto, seja para uma comunidade mais ampla. Né? Se eu estiver num congresso apresentando um paper, ou se eu publicar um artigo num periódico, eu tenho uma comunidade mais ampla. Mas o texto científico é sempre voltado para a comunicação. Eu nunca escrevo ele só para mim mesmo. Né? Então, o texto científico ele serve para comunicar algo para alguém. Se esse texto serve para comunicar algo para alguém, isso deve ser feito se respeitando ao menos 2 parâmetros. Né? Primeiro, a comunicação ela se dá no interior de um campo específico, que é o campo científico. Portanto, as regras elaboradas no interior desse campo, elas devem ser respeitadas. Né? O que não quer dizer que, ao longo do tempo, essas regras não possam ser discutidas e reelaboradas. A questão não é essa. A questão é que todo o campo ele é formado por um conjunto de regras. E essas regras vão nortear, inclusive, a escrita científica. Né? Segundo, para a comunicação ser bem-sucedida, o texto, então, ele deve ser pautado por sua clareza. Ele não pode ser um texto rococó demais, com muito rodeio. Eu tenho que me fazer entender. Se eu quero me comunicar, esse é o princípio básico da comunicação. Se eu procuro me comunicar, as pessoas têm que entender o que eu quero dizer. E essa clareza do texto, ela vai se expressar, primeiramente, por sua organização interna. Então, como o texto científico assume esse aspecto dissertativo, como eu disse, as suas partes, aquelas 3 partes, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, essas partes são muito bem demarcadas. Né? Então, na introdução, o autor ou autora do texto apresenta o tema, apresenta o assunto que vai debater, apresenta qual o problema ou a questão que vai analisar, qual o percurso teórico, metodológico que o autor ou autora utilizou, qual é o posicionamento teórico do autor ou da autora diante desse tema, diante dessa questão. Né? Bom, enfim, na introdução, o que a gente faz é expor o percurso expositivo que a gente vai adotar. Então, a gente apresenta para o nosso leitor, para a nossa leitora, o caminho que a gente vai seguir. Em seguida, a gente passa a discussão do problema. A organização e apresentação dos dados recolhidos, a gente apresenta como esses dados foram coletados, a gente passa a analisar e interpretar esses dados. E, ao fim, o autor ou autora se dedica à conclusão do trabalho. E nessa conclusão, o que o autor ou autora vai fazer? Vai apresentar a solução do problema, ou a resposta para uma determinada questão que foi apresentada lá na introdução, ciente de que essa resposta ou de que essa solução ela é sempre provisória, ela nunca é definitiva. E na conclusão é possível também se retomar sinteticamente todo o percurso adotado para não deixar dúvidas para o leitor e para a leitora quanto ao resultado atingido. Então, na conclusão, eu posso retomar sinteticamente o meu percurso anterior. Falar um pouquinho sobre a teoria, como eu usei essa teoria para analisar um objeto, como os dados foram recolhidos, como eu articulei os conceitos para analisar esses dados, para chegar, enfim, a um tipo de resposta para o problema que foi sugerido lá no início. Lembrando, é sempre importante lembrar que essa resposta ela sempre é provisória. Tá? Para analisar e interpretar os dados recolhidos, o texto científico ele precisa manejar com cuidado teorias e conceitos. O bom manejo dos esquemas teórico-conceituais pressupõe alguns requisitos. Eu vou aqui pontuar alguns deles sem a intenção de esgotar esses requisitos, mas aqueles requisitos que eu julgo fundamentais, assim, incontornáveis para o bom manejo desses esquemas teóricos e conceituais. Então, primeiro, né, sempre que eu vou fazer uma pesquisa, o primeiro passo que eu tomo é fazer uma boa revisão bibliográfica. Eu tenho que saber o que foi escrito sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto, sobre um determinado problema nos últimos 10 anos.
né? Uma boa revisão bibliográfica, ela cobre basicamente os últimos 10 anos. Bom, eu faço a seleção de textos, aqueles que eu julgo mais importantes para o meu trabalho, e vou ler os textos. Tá? Agora, não basta só ler os textos, porque a quantidade de informação é muito grande, é muito provável que eu não vá conseguir conservar, reter toda essa informação. Então, eu faço a minha revisão bibliográfica, começo a ler, e aí um pressuposto é importante. Eu preciso, na medida do possível, fichar os textos que eu li. Quer dizer, os fichamentos, eu sei que a gente não vive no mundo ideal e nem sempre isso é possível, mas sempre que possível eu preciso fichar os textos. E os fichamentos são importantes por várias razões. Primeiro, o fichamento constitui o registro permanente das leituras realizadas, o que vai possibilitar, então, a consulta posterior. Como eu disse, a gente lê tanta coisa, a gente não consegue guardar tudo. Então, eu leio, ficho, e aí eu posso retornar esse material posteriormente. Segundo, o fichamento auxilia no aprendizado das teorias e dos conceitos. Quer dizer, a prática da escrita ajuda na assimilação, no aprendizado dessas teorias. Né? E terceiro, o fichamento é importante porque ele já é um exercício de escrita. Ele já é uma prática de escrita. Eu já vou treinando certos procedimentos narrativos ao fazer um fichamento. Então, o primeiro passo, uma boa revisão bibliográfica, ler os textos e fichá-los na medida do possível. Tá? Segundo, lembrando que eu estou falando desse bom manejo dos esquemas teórico-conceituais. Tá? Então, esse foi o primeiro requisito, a importância de uma boa revisão da leitura e dos fichamentos do que eu li. O segundo é pré-requisito. O autor e a autora de um texto científico, ele tem que ter, não só o texto científico, isso vale para outras modalidades de texto também, mas para nós isso é muito importante, do ponto de vista ético. A gente tem que ter muito cuidado com o plágio. Bom, e como a gente pode evitar o plágio? A gente evita o plágio a partir de dois recursos narrativos também, dois procedimentos narrativos. Eu posso evitar o plágio a partir da citação e eu posso evitar o plágio a partir da paráfrase. O que é a paráfrase? A paráfrase nada mais é do que eu expor trechos dos textos que eu li nas minhas próprias palavras. Né? Então, a paráfrase, ela só é possível quando se domina muito bem uma determinada teoria. E como a gente viu anteriormente, né, essa tarefa de dominar bem uma teoria, ela é facilitada pelos fichamentos. Então, na medida que eu ficho, eu vou me tornando íntimo de uma certa teoria, vou me familiarizando e vou assimilando os aspectos dessa teoria. Né? Então, a paráfrase ela é possível na medida que a gente consegue dominar muito bem aquela teoria. As citações, por sua vez, né? As citações elas podem ser diretas ou indiretas. As citações elas são diretas quando a gente transcreve literalmente um trecho de um texto. E elas são indiretas quando se apresenta no nosso texto a ideia de um autor ou de uma autora sem necessariamente citá-lo textualmente. Em ambos os casos, algumas regras de citação elas devem ser respeitadas. Né? Então, na citação direta, quando eu cito diretamente um trecho de um texto, quando essa citação tem até 3 linhas, eu posso citar no próprio corpo do meu texto. Eu abro aspas, faço a citação, fecho aspas, após as aspas, entre parênteses, eu boto a referência, sobrenome do autor, vírgula, ano, vírgula, a página, P.35. Bourdieu, 2006, página 35. Né? Quando ela tem mais de 3 linhas, eu destaco a citação do corpo do meu texto, eu recuo o parágrafo à esquerda cerca de 4 milímetros e faço a citação. Nessa citação deslocada do corpo do texto, eu não preciso usar aspas. Né? Eu uso as aspas quando a citação está no corpo do meu próprio texto. Quando ela está deslocada, com esse deslocamento da margem esquerda, mais ou menos 4 centímetros, eu não preciso usar aspas, mas ao final da citação eu tenho que, mais uma vez, colocar a referência. Sobrenome do autor, vírgula, ano, vírgula, página. Tá? Então, são duas maneiras, que são duas estratégias discursivas de evitar o plágio.
Quando eu uso simplesmente, vou citar uma ideia de um autor sem citá-lo, né, então eu vou lá definir nas minhas próprias palavras o que eu entendo por hábitos, ao final eu tenho que colocar referência também, de onde tá essa ideia. Então eu coloco lá, no nosso exemplo, eu vou definir hábitos com as minhas palavras. Então eu coloco lá a definição de hábitos, entre parênteses eu coloco Bourdieu e o ano da obra a qual eu estou me referindo, sem citá-la diretamente, mas a qual eu me refiro. Né? O terceiro e uma coisa também, outra coisa importante. Quando tem aspas dentro de aspas, porque pode acontecer eu citar um trecho e que dentro dessa citação há uma citação. O autor que eu estou citando está citando alguém. Então, quando há aspas dentro de aspas, eu uso uma aspa simples. Tá? Terceiro requisito. A gente tem que tomar muito cuidado com o uso da citação. A gente não pode usar a citação de maneira abusiva. Né? Quer dizer, de modo geral, as citações elas cumprem dois objetivos. Primeiro, ilustrar algum argumento que eu esteja desenvolvendo. Eu estou desenvolvendo o argumento e eu acho que uma certa situação ilustra muito bem, exemplifica muito bem aquele meu argumento. Então eu uso a citação. Ou eu uso a citação quando essa citação vai ser objeto de algum comentário, de alguma interpretação. Né? Então, se eu estou escrevendo um texto mais teórico, por exemplo, e eu estou trabalhando com a noção de ideologia do Marx, então eu posso citar um trecho do Marx sobre ideologia e comentar esse trecho, deixar esse trecho mais compreensível para o meu leitor e para a minha leitora. Então essas são as duas circunstâncias em que eu utilizo a citação. Né? Se eu abusar do uso da citação, isso causa um desinteresse até no leitor e na leitora. Né? O leitor e a leitora vai desconfiar da minha capacidade de discutir aquele tema e provavelmente, então, vai preferir ler o autor original que eu estou citando do que o meu texto. Quarto requisito, né, para o bom manejo dos esquemas teórico-conceituais é o bom uso de recursos narrativos. Né? Citei aqui um deles, dois, né? Aliás, a paráfrase e a citação, mas um outro bom recurso narrativo são as notas de rodapé. A nota de rodapé ela funciona como complemento de uma informação essencial. Né? Esse complemento dessa informação ele pode dizer respeito tanto ao conteúdo do argumento que eu estou desenvolvendo, quanto às referências bibliográficas. Né? Eu posso colocar referência bibliográfica tanto no corpo do texto, quanto na nota de rodapé. Mas aí é bom padronizar o sistema de referenciamento. Se eu fizer referência sempre no corpo do texto, então eu mantenho a referência no corpo do texto. Se eu faço a referência na nota de rodapé, então eu faço todas as minhas referências bibliográficas na nota de rodapé. Não convém eu misturar os dois sistemas de referenciamento. Né? O convém eu padronizar o sistema de referenciamento. Outro pré-requisito, ter muito cuidado de apresentar ao final do trabalho, e eu sugiro que até numa prova isso possa ser feito, de apresentar a bibliografia ou as referências bibliográficas que eu mobilizei naquele texto que eu escrevi, seja meu trabalho de final de curso, seja o TCC, seja a tese, o artigo, seja lá o que for. Aliás, em alguns casos, a bibliografia ou referência bibliográfica é obrigatória. Numa prova, geralmente o professor não pede isso, até porque quando é prova, eu faço na própria sala de aula, então é difícil eu guardar toda a referência bibliográfica. Agora, se for um trabalho de final de disciplina, já é possível, eu faço em casa, então cito a bibliografia. Aliás, tem uma diferença entre essas denominações, entre bibliografia e referência bibliográfica. Eu utilizo referência bibliográfica quando todos os textos referenciados foram utilizados no texto, foram citados no meu texto. Então, a referência bibliográfica diz respeito a todos os textos de fato utilizados e citados no meu texto. A bibliografia é mais abrangente. Ela pode cobrir textos que eu li, mas não usei diretamente no meu trabalho, ou textos que eu li, não usei diretamente, mas eu acho importante informar ao meu leitor e à minha leitora. Eu acho que vai ser bom para a formação do meu leitor, da minha leitora, ir atrás dessa bibliografia. Então, a bibliografia ela tem um escopo mais abrangente do que as referências bibliográficas. Eles não são exatamente a mesma coisa.
A clareza de um texto, como eu disse aqui, que é o fundamento de um texto que se torna público, seja qual texto for, se a gente quer publicizar esse texto, eu tenho que primar pela clareza do texto, porque eu quero me comunicar, né? Então eu não posso criar ruídos nessa comunicação. Essa clareza de um texto depende também, e principalmente nos textos que a gente escreve, que são os textos acadêmicos científicos, depende da sua organização lógica. Né? Quer dizer, todo texto dissertativo se organiza, por exemplo, a partir de parágrafos. O parágrafo ele deve, ao mesmo tempo, apresentar uma coerência interna, e os parágrafos devem se suceder logicamente, né, engatando uma ideia na outra. Então, não pode ocorrer uma mudança brusca de assunto ou a apresentação de uma informação que seja ou absolutamente nova ou que não se relacione com o problema tratado. Isso cria uma espécie de curto-circuito lógico, tanto no interior de um mesmo parágrafo, quanto na passagem, na transição de um parágrafo para o outro. Então, falando assim, parece meio bobagem, meio fácil, mas não é tão fácil assim. Eu escrever um texto em que existe a coerência interna no parágrafo e uma sequência lógica entre um parágrafo e outro. Isso é um desafio, né? Quer dizer, os parágrafos, eles, num texto dissertativo, eles são fundamentais porque eles correspondem ao desenvolvimento progressivo de uma ideia, em que a transição entre eles, entre os parágrafos, deve se suceder sem lacuna, né? Sem a interpolação de temas absolutamente desconectados, né? Então, se eu estou lá trabalhando a definição de hábitos do Bourdieu, eu não posso simplesmente cortar o argumento, o desenvolvimento progressivo da minha ideia, para começar a falar, sei lá, da ideia, da noção de sistema no Luhmann, né? A menos que eu queira comparar. Aí tudo bem. Vou comparar o que é sistema e campo. Aí tudo bem, aí eu não vou mudar bruscamente de um assunto para o outro, mas eu vou estruturar meu texto de maneira a apresentar uma definição de campo, depois a definição de sistema e depois a comparação entre os conceitos. Aí tudo bem. Agora, se a minha intenção é tornar para o meu leitor, para a minha leitora, o que é de fato a definição de hábitos ou de campo, eu não posso simplesmente cortar esse meu argumento para inserir um assunto que não estava previsto anteriormente, que na introdução não tinha dito que ia tratar. Né? Então, no nosso caso, a ordenação lógica do texto é fundamental para garantir a sua clareza. E a gente pode também lançar mão de algumas estratégias discursivas em prol dessa ordenação lógica do texto, como, por exemplo, a utilização do que se costuma chamar de marcadores metadiscursivos. Os marcadores metadiscursivos são recursos estilísticos e retóricos que me auxiliam no desenvolvimento lógico do texto. Né? Existem vários marcadores metadiscursivos. Eu vou citar só alguns deles, não todos, porque a gente não teria tempo para isso. Né? Mas, por exemplo, existem os marcadores metadiscursivos ordenativos. Esses marcadores metadiscursivos ordenativos, eles se subdividem em algumas categorias. Também não vou citar todas, mas algumas delas. Por exemplo, os marcadores estruturais. Então, eu vou dar alguns exemplos de marcadores estruturais. Quando a gente lê num texto, por exemplo, algo do tipo: nesta sessão, vamos analisar o conceito X. Isso é um marcador estrutural. Um outro exemplo: a exposição a seguir será dividida em 4 partes. Lembra que quando na minha exposição aqui eu falei para vocês, olha, vou tentar dividir minha exposição em 2 metades? Isso é um marcador metadiscursivo ordenativo. Eu estou avisando para o meu leitor, olha, a minha exposição tem uma primeira parte em que eu vou fazer tal coisa e uma segunda parte que eu vou fazer outra coisa. Um outro exemplo, e quando eu digo isso é um exemplo, isso também é um ordenador, é um marcador metadiscursivo ordenativo. Tá? Meu objetivo com este exemplo é tornar mais claro o argumento. Né? Então, são exemplos de frases, né, que correspondem a esses marcadores metadiscursivos. Um outro exemplo de um marcador metadiscursivo ordenativo são os conectores. Então, dá exemplo de conectores. Além disso, aliás, mas, contudo, com intuito de, com objetivo de,
assim, por conseguinte, né? Eu estou conectando uma ideia com a outra, né? Por meio desses conectores. Um terceiro exemplo, marcadores de precisão, isto é, ou seja, em outras palavras. Por exemplo, quarto exemplo são os marcadores endofóricos, né? O que são os marcadores endofóricos? São aqueles marcadores que remetem ao que já foi mencionado no texto ou o que será mencionado. Exemplos. Quando eu leio ou quando eu escrevo, conforme visto no capítulo anterior. Essa expressão, conforme visto no capítulo anterior, é um marcador endofórico. Eu estou remetendo o meu leitor, a minha leitura, a algo que eu já escrevi. Se eu estou escrevendo um texto e vou apresentar uma tabela, o que é comum na nossa área, aí eu escrevo no meu texto. Na tabela abaixo observamos. Isso é um marcador endofórico. Eu estou informando o meu leitor o que vai acontecer no texto, né? Referências. Então eu digo lá no texto, de acordo com Bourdieu, hábito significa... Essa frase, de acordo com Bourdieu, hábito significa, é uma referência, é um marcador ordenativo. O conceito X, exposto no capítulo 5 do livro tal, essa frase, o conceito X, exposto no capítulo 5 do livro tal, isso também é uma referência, também é um marcador ordenativo. Então eu dei aqui 5 exemplos de marcadores metadiscursivos ordenativos, mas também existem os marcadores metadiscursivos interacionais. Então, dá alguns exemplos aqui de marcadores metadiscursivos interacionais, né? Existem as auto-menções. Então, quando eu digo, quando eu escrevo, por exemplo, neste texto pretendo demonstrar que isso é um marcador metadiscursivo interacional. Quando eu escrevo, a minha abordagem se dividirá em 3 partes, também é um marcador metadiscursivo interacional. Existem os marcadores de grau de certeza e comprometimento. Então, esses marcadores de grau de certeza e comprometimento, por sua vez, se dividem em atenuadores e, por outro lado, em intensificadores. Então, exemplos de marcadores atenuadores. Quando eu digo em parte, possivelmente, talvez, exemplos de intensificadores. Sem dúvida, definitivamente, é certo que... Né? Um outro marcador interacional, e o nome já diz, né? O que é um marcador metadiscursivo interacional? É uma maneira de construir algum tipo de interação com o seu leitor e com a sua leitora, né? Entre eles, há também as expressões valorativas, e com essa a gente precisa tomar algum cuidado. Então, existem exemplos de expressões valorativas. Infelizmente, é interessante, é muito importante que... São expressões de valor. Agora, o uso das expressões valorativas, ela exige muito cuidado e muito comedimento, para a gente não cair justamente em julgamentos de valor exagerados ou acusações sem base, né? Quer dizer, as expressões valorativas, elas podem ser usadas, é uma maneira de eu interagir com o meu leitor, com a minha leitora, mas eles não podem comprometer o meu argumento e nem o respeito que eu devo ter por determinado autor ou determinada autora. Então eu não posso simplesmente dizer algo do tipo, porque o livro de fulano de tal é uma porcaria. Não, você está sendo, né, não está cumprindo com parâmetros éticos da experiência acadêmica. Não vai dizer, porque é uma porcaria. Não pode, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o uso, né, dessas expressões valorativas, né? E, por fim, um último exemplo desses marcadores interacionais é o engajamento aí direto com o leitor e com a leitora, né? Esse não é muito comum, mas a gente vê em textos acadêmicos, né? Quando o autor escreve o seguinte: o leitor ou a leitora agora notará que... É uma maneira de eu tentar me comunicar diretamente com o meu leitor ou com a minha leitora, né? Ou quando eu utilizo uma expressão do tipo, considerem o seguinte exemplo, né? O que eu estou dizendo? Você, leitor, considere este exemplo que eu estou te dando. Então, essa é uma maneira de criar alguma espécie de diálogo com o leitor ou com a leitora.
Como eu disse, são muitos os exemplos possíveis acerca do uso dos recursos metadiscursivos e são muitas as nomenclaturas, né? Agora, mais importante do que a gente fazer uma lista desses marcadores e decorar essas denominações é perceber para que eles servem. Isso é fundamental, né? E esse é o tipo de coisa que a gente vai adquirindo com a própria prática da leitura e da escrita, né? Quer dizer, essas estratégias metadiscursivas, que são estratégias narrativas, elas servem fundamentalmente para guiar e situar o meu leitor e a minha leitora. Então, para dar um exemplo, assim, construir uma imagem da função desses marcadores metadiscursivos, né? Então a gente possa dizer que eles lembram a seguinte situação: é como se a gente estivesse ensinando um determinado caminho a alguém. E para a pessoa, né, para quem a gente está ensinando o caminho, chegar ao seu destino, essa pessoa precisa ser muito bem orientada. O texto é mais ou menos isso, com a diferença que você está orientando o teu leitor, a tua leitora, para chegar num lugar que é um lugar que você previu, você é o autor do seu texto, né? Então você pega o seu leitor e sua leitora pela mão e vai mostrando o caminho, né? Dobra a esquerda, dobra a direita, agora aqui separa um pouquinho porque tem muito trânsito aqui nessa rua, espera o semáforo ficar verde. A ideia é um pouco isso, né? Esses marcadores servem para guiar e situar o teu leitor e a tua leitora para ele não se perder no caminho. E com isso você garante a clareza do seu texto. Você consegue garantir de que esse texto vai ser compreendido. E dizer que o texto vai ser compreendido não quer dizer necessariamente que eu deva concordar com o que está escrito. Aí é uma outra coisa, né? Eu preciso compreender o argumento, né? Quando eu escrevo um texto, eu quero que as pessoas compreendam o meu argumento, né? Qual foi o problema que me propus a discutir e onde eu cheguei. O que não quer dizer que as pessoas devam concordar com o meu argumento, né? Então, a apresentação das informações no texto, essa apresentação ela deve ser cuidadosamente preparada, né? E aí vai uma dica para a redação de um texto bem organizado, logicamente, né? Um texto coerente, coeso. E a dica é a seguinte: é a preparação inicial de um projeto de texto, é a preparação de um plano geral, né? Então, antes de escrever um texto, faz esse plano geral. O que eu quero colocar na introdução? Lembra que o texto acadêmico-científico ele é um texto dissertativo, formado fundamentalmente por 3 partes. Na introdução, o que é importante ter na introdução? Quais são os elementos da introdução? O desenvolvimento, como é que eu vou dividir, se eu estou escrevendo um TCC ou uma dissertação, como eu vou dividir meus capítulos, né? Quais elementos vão fazer parte de cada capítulo? Nas considerações finais, o que eu tenho que retomar para essas considerações finais? E como se trata de um plano geral, ele não é imutável, né? Você pode ir reordenando na medida que você achar necessário, né? Quer dizer, esse plano geral é uma espécie de bússola que vai te guiar. Agora, a bússola nunca disse no meio do caminho vai ter um rio, vai ter um abismo, né? A bússola não diz isso, ela diz o caminho. Aí você tem que ir se adaptando. Isso é muito comum na pesquisa, né? Quando a gente faz pesquisa, muitas vezes a gente se depara com problemas que a gente não tinha previsto. Isso pode acarretar um reordenamento do texto, mas você não vai fazer isso no ar, né? Você já tem um planejamento anterior que vai te mostrando o caminho para você e para o teu leitor. Isso vale até na hora da gente fazer prova, eu acho, né? Na prova, por exemplo, que a gente tem menos tempo, né? O relógio lá está, né, sobre a nossa cabeça, e aí tem o nervosismo, tem tudo isso junto, mas para organizar bem uma prova, como eu organizo bem uma prova? Então, eu li a questão. Do lado, numa folha do lado, coloca lá, bom, o que eu acho que tem que ter nessa questão? E aí coloca tudo que você acha que tem que ter na questão, para você responder bem aquela questão. Tem que ter esses tópicos aqui. Aí depois do lado, você organiza logicamente esses tópicos. Como eu posso organizar esses tópicos de maneira que faça sentido, de uma maneira coerente? Então, na primeira lista, coloca tudo que te vem na cabeça. Na segunda lista, você organiza logicamente esses tópicos. Então, para fazer uma prova, eu acho isso muito bom, porque isso poupa tempo, inclusive. Você sabe mais ou menos como começar e onde você vai chegar, como você vai terminar, né?
Então, proceder desse modo, né, tentando se organizar previamente, seja para escrever uma prova, um trabalho, um TCC, uma tese, ela é importante porque ela evita alguns erros, alguns procedimentos desnecessários, como, por exemplo, a repetição exaustiva de uma determinada informação. Quando eu não me planejo, eu corro esse risco de eu repetir, né, exaustivamente um conceito, por exemplo, que eu podia ter informado lá no início. Olha, eu vou trabalhar com o conceito X, de um autor Y, a definição do conceito é essa. Eu não preciso retomar a definição do conceito a todo momento, né? E como eu disse mais no início da exposição, em relação às regras específicas do campo, a gente precisa ter em mente que um texto escrito para ser publicado não é um texto para ser falado. E não precisa nem ser publicado. É um texto que eu escrevo na prova para um professor, ele é um texto escrito. Ele não é um texto para ser falado. Então, eu tenho que controlar as marcas de oralidade do texto. Quer dizer, a sugestão é que as marcas da oralidade elas sejam suprimidas e o texto passe a obedecer, então, às normas da língua padrão, né? E isso é importante por algumas razões, porque, inclusive, contribui para a clareza do texto mesmo. Né? Para o meu leitor, seja de onde ele for, onde ele estiver, ele entender o que eu quero dizer. Então, imagina se eu escrever um texto com muita gíria, com muito regionalismo. Claro que num texto literário você pode fazer isso, mas num texto científico, onde de repente você vai ter um colega seu de uma universidade em outro lugar para ler, ele possa entender onde você quer chegar. Né? E, então, como a gente viu, a clareza do texto está condicionada à sua organização interna, né? Ao uso de certos recursos discursivos, narrativos, e ao respeito às regras gramaticais de uma língua. Agora, isso tudo não significa que você vá suprimir a criatividade do autor ou da autora, porque esse autor essa criatividade, ela se expressa na maneira como esse autor articula o texto, como que mobiliza os recursos narrativos, como desenvolve os argumentos. Quer dizer, hoje aqui, se eu sugerisse um exercício para todos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, desse um tema para que todo mundo escrevesse, obedecendo isso, olha, a gente tem que ter início, meio e fim, vocês podem usar certos procedimentos narrativos, tem que ter um certo respeito às regras gramaticais da língua portuguesa. Ainda assim, eu não ia tolher a criatividade de vocês. A gente tem 54 pessoas nos vendo. Provavelmente vai ter 54 textos diferentes. Então, isso não quer dizer um embotamento da criatividade, né? Então, para já partir mais ou menos para o encerramento, eu queria sublinhar primeiro que escrever bem, e aí se escrever bem também pode colocar entre muitas aspas, isso é discutível, o que é de fato escrever bem, né? Do meu ponto de vista, escrever bem é quando eu escrevo um texto que a pessoa que vai me ler me entendeu o meu argumento, né? Esse escrever bem não depende de nenhum suposto talento nato, né? Mas escrever bem, repito, o que é escrever bem? Escrever de maneira que o meu leitor, a minha leitora me entenda, depende de exercício, depende de treinamento. E qual seria o treinamento para isso, né? Quanto mais a gente escreve e quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. Então, até agora eu não disse isso, mas a escrita depende desse duplo exercício, que está conjugado. Depende do exercício da escrita e depende da leitura. Quanto mais eu leio e quanto mais eu escrevo, melhor eu vou escrever, né? E aí eu gostaria de enfatizar que a literatura ela pode servir como recurso sociológico, né? Quer dizer, a ciência, no caso aqui a gente está falando de ciências sociais, mais ainda, as ciências sociais não dependem apenas do método ou da teoria, mas depende também da intuição e da criatividade. E a melhor maneira de a gente desenvolver isso, ao meu ver, é por meio da arte. É por meio, por exemplo, da literatura, para a gente falar no exercício que guarda algumas semelhanças com o exercício do cientista social, que é a escrita, né? Então, a literatura é importante porque ela serve para atiçar nossa imaginação sociológica, né? A literatura é importante porque ela não deixa de ser uma espécie de acesso à realidade social. E a literatura é importante porque ela também ela constitui um enriquecimento narrativo e cognitivo, né?
Eu lembro, por exemplo, que o uso de metáforas pelos cientistas sociais não é nada desprezível. Eu vou dar exemplos aqui, repito, no meu campo, que é o campo da sociologia, mas o Weber, por exemplo, usava lá a expressão afinidades eletivas, que ele tirou de um livro do Goethe, né, de um literato. Usava a metáfora jaula de ferro. O Marx falava em fetichismo da mercadoria. O Durkheim usava a metáfora da solidariedade orgânica e mecânica. Então, só para ficar nos clássicos, né? Então, veja como esses clássicos, os sociólogos, ou os pais fundadores da sociologia, estão usando de recursos narrativos que são literários, que é o uso da metáfora, por exemplo, né? Então, observe que nesses casos, as metáforas, elas operam como recurso estilístico e, ao mesmo tempo, como recurso conceitual, como recurso explicativo, né? Essas metáforas servem para conferir um sentido aos fenômenos sociais. Então, acho que uma boa dica é ler literatura, né? Literatura só nos faz bem porque nos auxilia nesses todos os pontos de vista que eu acabei de mencionar. Cognitivamente, narrativamente, como recurso sociológico mesmo, né? E, gente, aí para encerrar de vez, quando me fizeram o convite, me propuseram que eu sugerisse alguns textos para vocês sobre a escrita acadêmica. Então, eu vou sugerir os textos que eu usei para essa exposição de hoje, tá? Então, tem um livro do Howard Becker, chamado Truques da Escrita, que, além de tudo, é um livro delicioso de ler, um livro extremamente bem escrito. Então, o Becker ensina para a gente, ele dá algumas dicas de escrita acadêmica que a gente aprende, às vezes, na própria medida que a gente lê o texto do Becker, né? Porque aquilo que ele propõe, ele aplica no próprio texto, né? Então, tem esse livro do Becker, Truques da Escrita. Tem um artigo, um texto, um capítulo de um sociólogo italiano que eu citei aqui na nossa exposição, o Enzo Colombo. O nome do texto é Descrever o Social, a arte de escrever e pesquisa empírica. Um outro artigo de uma outra, aí é uma socióloga italiana, o nome dela é Ana com dois N's, né? Ana Lisa Tota. O nome desse texto da Ana com dois N's, Ana Lisa Tota, é Políticas e Poéticas do Texto Sociológico, as retóricas da argumentação científica. Esses dois textos que eu mencionei para vocês, tanto do Enzo Colombo quanto da Ana Lisa Tota, eles estão num livro organizado pelo Alberto Melucci, chamado Por uma Sociologia Reflexiva, Pesquisa Qualitativa e Cultura. São os dois últimos capítulos do livro, tá? Então, o texto, repetindo, do Enzo Colombo e da Ana Lisa Tota, estão num livro organizado pelo Alberto Melucci. Melucci se escreve com um L só e dois Cs. Por uma Sociologia Reflexiva, Pesquisa Qualitativa e Cultura. Do ponto de vista, digamos, mais pragmático, né, de discussão sobre utilização de recursos narrativos, eu recomendaria um livro chamado Oficina de Texto, que é de dois autores, do Carlos Alberto Faraco e do Cristóvão Tesa, que muita gente conhece pela sua... Ele é romancista também, o Cristóvão Tesa, né? Então, mais uma vez, o nome do livro é Oficina de Texto, escrito por dois autores, que é o Carlos Alberto Faraco, que também escreveu muito livro de gramática, e o Cristóvão Tesa, que é também romancista. E, por fim, um livro de um professor de filosofia da USP. O nome do livro é Leitura e Escrita de Textos Argumentativos. Leitura e Escrita de Textos Argumentativos. O nome do autor é Marcus, com U, M-A-R-C-U-S, Marcus Sacchini. Sacchini, Marcus Sacchini, Leitura e Escrita de Textos Argumentativos. Então, estou sugerindo a vocês todos os textos que eu mesmo utilizei para essa nossa apresentação. Então, acho que eu usei mais ou menos o tempo que eu disse que ia usar, e abro agora para perguntas, dúvidas, comentários, se alguém tiver. E obrigado mais uma vez, Natália, pelo convite. Obrigada, professor Enio, grande explanação. Fiquei bem... Achei muito legal essa questão dos marcadores metalinguísticos, assim, bem... Enfim, e a questão da organização
um anteprojeto, assim, um projeto de escrita. Achei bem interessante essa dica. Vou usar. Tô querendo Tá. começar a pensar no meu TCC e já vou começar a pensar, assim, um planejamento mais ou menos. Eu acho que a gente tem, às vezes, o péssimo hábito, Natália, de pensar que a escrita é uma espécie de dom, né, de inspiração. A escrita é trabalho, precisa de método, de organização. É isso, né? Não tem. Sabe que eu tenho um amigo em São Paulo que ele é professor da USP hoje, mas quando a gente se conheceu fazendo o mestrado junto, quer dizer, eu estava no mestrado e no doutorado. E aí ele dizia assim para mim, rapaz, na hora que você for escrever sua dissertação, se alguém te convidar para carregar pedra, você vai, para escapar da escrita. Porque a escrita ela não é fácil. Escrever é mais difícil escrever do que ler. Muito mais difícil, né? Porque escrever exige tudo isso, muita organização, muita concentração. Então você tem que se organizar. É trabalho, é puro trabalho, né? E aí, para aproveitar também, que a gente está nos 100 anos do nascimento do Florestan Fernandes, o Florestan Fernandes tinha a seguinte frase, e era literal, tá? Não estou inventando. Ele dizia o seguinte, para ser intelectual, é preciso ter 90% de bunda e 10% de cérebro. Quer dizer, você tem que sentar o bumbum na cadeira e ler e escrever. Esse é o exercício. Então, dá um temor na gente, dá medo, é complicado, não é um exercício fácil, por isso eu tenho que me preparar para ele. Então, eu tenho que ler muito, tenho que fichar tudo que eu puder e me organizar, né? Fazer um plano de trabalho, né? Colocar as coisas nos seus devidos lugares. E volto a dizer, gente, além das leituras de antropologia, sociologia e ciência política que compõem o nosso curso, leiam literatura. Tá? A literatura é fundamental para a gente aprender bem a nossa língua, para utilizar bem a língua, às vezes até para subverter a língua. A gente tem que conhecer a língua para subverter a língua. Então, sempre que possível, leiam romance, leiam poesia, leiam crônica, porque ler só sociologia também é muito chato. Embora eu seja sociólogo e goste de sociologia, a gente tem que ler literatura. Sim, bacana. Eu vou trazer então alguns comentários que o pessoal colocou ali no chat, mas depois que eu lê-los, né, e o senhor comentar sobre eles também, se alguém quiser abrir o microfone, fazer alguma pergunta, também pode ficar à vontade, tá? Eu vou ler ali então um comentário que estava bem em cima da Alicia, que ela diz, professor Enio, como sempre sendo um maravilhoso descomplicador do mundo acadêmico. Obrigado. Que coisa boa ouvir ele. Obrigado. Eu estou vendo aqui uma questão. A Juliana? Daí a Juliana pede sugestões, aí o senhor já deu algumas. E aí a Giovana, não, a professora Luciana, ela pergunta se tu tem como compartilhar esses capítulos com a gente. Tá, eu posso mandar depois para alguém, não sei nós, para quem, então, para o e-mail do PET, tá? Eu mando hoje ainda. Assim que a gente terminar, eu já mando. A Juliana também está perguntando, a Giovana, qual a diferença entre a paráfrase e a citação indireta, né? É engraçado, Giovana, pode ter diferença e pode não ter. Depende, na verdade, como você organiza o teu texto. A questão é a seguinte, eu sempre tenho, tanto num caso como no outro, eu tenho que indicar, se a ideia não é minha, a ideia é de alguém, eu tenho que indicar de onde veio essa ideia. Então, via de regra, não é sempre, mas via de regra, sempre que eu utilizo uma paráfrase, que eu estou colocando nos meus próprios termos a ideia de alguém, eu tenho que indicar de onde veio essa ideia. O que pode acontecer é eu estar articulando tantas ideias que talvez eu não mencione todas as referências. Mas, via de regra, eu menciono. Se a ideia não é minha, eu menciono de onde eu tirei. Mesmo que eu esteja colocando em meus próprios termos. Tá? Então, na verdade, a citação indireta e a paráfrase, elas meio que se confundem. Agora, elas não estão mecanicamente ligadas. Depende de como você organiza teu texto. Certo. Eu não sei se alguém quer... A Juliana está comentando que adorou as dicas de leitura. Eu não sei se alguém quer abrir o microfone, fazer algum comentário, ou também, se quiser mandar ali no chat, eu vou lendo, ou o professor Enio vai lendo, e a gente vai...
Ó, Bacana. Juliana, só comentar aqui uma coisa da Juliana, que a Juliana Nunes escreveu, e que, Juliana, isso afeta todo mundo. Ela diz assim: escrita não é fácil, mas o que mais atormenta é a insegurança. Será que estou escrevendo está nítido? Eu vou propor um exercício também que parece esquizofrênico, Juliana, mas não é. É você tentar conversar com o texto. Você fazer perguntas para o texto para ver se o texto te responde. Né? Sei lá, para tentar dar um exemplo. Se eu estou lá definindo o que é hábito do Bourdieu. Tá? Hábito, segundo o Bourdieu, é uma matriz de disposição durável, transferível e mutável. Aí você conversa com ele, tá, eu defini o que é hábitos, mas eu disse de onde veio o hábitos? Não, não disse, porque isso é uma pergunta, o hábitos é tal coisa, tá, mas de onde vem? Eu não falei de onde vem, e o Bourdieu diz, o hábitos ou é criado pelo pertencimento de classe ou pelo campo, então eu tenho que colocar, porque faltou. Então, tenta, pode parecer maluco, mas não é, tenta conversar com o teu texto para ver se o texto responde às tuas perguntas. Perguntar, mas o que é isso? Por quê? De onde veio? O texto está te falando isso? Se ele não está, é porque ele está incompleto. Agora, uma maneira de lidar com isso também é fazer esse planejamento inicial. Você fazer esse plano de trabalho anterior. Isso te dá mais segurança. Tá? Eu que agradeço, Giovana. A Tiffany quer abrir o microfone. Pode abrir, Tiffany. Oi, dá pra Oi, me tudo bem? gente? Dá. Então tá. Eu não vou ligar a câmera porque eu tô só o pó da rabiola. Pode ficar só vocês dois. Tá. Professor, eu queria muito agradecer a tua aula de hoje, né? E eu gostaria muito de falar uma coisa que eu fiquei muito assim pensando durante a tua aula, que eu lembrei de um curso de escrita acadêmica que a Rosana Pinheiro Machado tá dando no canal do YouTube dela, né? E ela está tocando em muito dessas questões, né, da autoestima na academia, né, principalmente quando a gente é iniciante, né, que a escrita não é um dom, né, e assim, vendo a aula agora, eu acho que a gente tem que muito valorizar essas horas que a gente toca na metodologia mesmo, né, da escrita, das técnicas, né, porque principalmente depois dos anos 2000, né, que a gente teve uma democratização maior do ensino superior, a gente tem muito desses problemas da autoestima acadêmica, né? Que ainda mais para o TCC, né? Que é o primeiro grande trabalho, né? Que a gente faz, né? Enfim. E daí a gente entra em crise, né? E às vezes até acaba adoecendo mesmo, né? Se torna cada vez mais comum, né? Na academia. E assim, então eu quero te agradecer muito por essa aula. Tu falou de coisas que eu nunca ouvi falar, né? Quem vem de escola pública, a gente sabe que isso falta muito, né? E aí tu chega na universidade, fica deslumbrada com todos aqueles textos feitos por doutores e doutoras, né, enfim. E aí tu se sente incapaz de escrever algo do tipo, mas aí tu sabe que tu tem que escrever uma coisa grandiosa para ter aquele caráter acadêmico que tu não sabe exatamente o que é, né? Então, eu acho que hoje tu conseguiu tocar em questões muito sensíveis, né? E dar uma luz muito boa. Então, obrigada. Eu que agradeço. Não, imagina, eu que agradeço. E aí eu falar um pouquinho da minha experiência, então, Tiffany e demais, que também é um pouco parecida, bastante parecida com a sua. Eu também fiz escola pública, né, e comecei a trabalhar com 15 anos de idade. 15 não, eu tô ficando velho, tenho que fazer conta. Com 16. Comecei a trabalhar com 16 anos, fiz toda a graduação trabalhando, estudando à noite, de escola pública. Então, para mim, tem duas coisas que têm que ser articuladas, e infelizmente nem sempre elas andam de mãos dadas. De um lado é o nosso esforço, né, que é aquilo que eu falei, a gente tem que treinar, é exercício, é pura prática. Né? Eu falei do Florestan Fernandes, né? O Florestan Fernandes ele começou a trabalhar aos 6 anos de idade, né? E teve que abandonar a escola aos 9, e só voltou depois naquilo que na época, nos anos 50, 60, até os anos 70, se eu não me engano, se chamava curso de madureza, né? Que seria o equivalente do EJA hoje. Né? Então, depende do nosso treinamento. Né? Agora depende também dos professores, da gente. Né? Eu acho que tem professor e professora, desculpe a sinceridade, mas eu acredito nisso mesmo, com muita má vontade. Né? Ninguém nasce sabendo. A gente tem que ensinar. É isso, tem que ter paciência e ensinar. A gente tem que treinar, depende da gente também, acho que a gente tem que treinar, se esforçar.
Agora cabe os professores e professoras nos auxiliarem, né? Porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum, né? E eu acho que nosso cursinho sociais, a partir do ano passado, adotou uma postura muito legal, que foi que já existia em outros cursos, no nosso não, que é essa criação de uma oficina de leitura e produção de texto acadêmico. Isso é fundamental. Ninguém nasce sabendo. Ninguém. A gente tem que estudar, tem que ler, alguém tem que nos auxiliar, nos orientar, e fica tranquilo. E outra coisa, tá? Uma coisa importante. A universidade é nossa. Não importa de onde a gente venha, a universidade é nossa. Não se sinta excluída por nenhuma razão. A universidade é nossa. Tá? Professor, a Dayana está perguntando o quanto é receptivo usar um estilo literário na escrita acadêmica na nossa área. Dayana. A Dayana me orientando. Assumida, hein, Dayana? Tem que dar um puxão de orelha na Dayana. A pergunta é complicada, Dayana, pelo seguinte, porque isso é motivo, inclusive, de disputas dentro do campo acadêmico, né? Então, eu vou tentar ser sintético. E aí eu vou usar como exemplo o campo da sociologia brasileira, né? Eu falei do Florestan tantas vezes. O Florestan é possivelmente o maior sociólogo da história desse país e é o primeiro cara que tentou sistematizar de fato uma sociologia no Brasil. E o Florestan, quando ele está sistematizando a sociologia brasileira, ele se opõe a uma tradição anterior, que era a tradição do ensaio sociológico. Por exemplo, os textos do Gilberto Freire, do Sérgio Buarque de Holanda, do Caio Prado, do Joaquim Nabuco. Ele vai dizer, olha, isso não é sociologia. A sociologia, por ser ciência, ela inclusive se apresenta de outra maneira. Ela expõe os seus dados, os resultados da sua pesquisa, de outra maneira. Então ele achava que a própria escrita científica tinha que ser diferente. Porque também o Florestan estava pautado por essa diretriz, né? A escrita acadêmica, como é científica, ela é objetiva, ela é neutra, etc, etc. Muito embora depois ele vai mudar de ideia. E o maior livro dele, A Revolução Burguesa no Brasil, tem como subtítulo Ensaio de Sociologia Brasileira. Então isso é uma disputa dentro do próprio campo. Alguns vão defender de que o texto tem que ser menos ensaístico e outros vão achar que o texto tem que ser mais ensaístico. Eu acho que essa dicotomia ela é falsa, uma falsa questão. Você pode ser rigoroso sendo ensaístico. Vou dar um exemplo, um outro exemplo de um sociólogo que muita gente não gosta, não só porque ele é difícil, mas ele escreve de maneira meio difícil, meio complicada, que é o Bourdieu. Agora, o que o Bourdieu vai dizer? O Bourdieu falou, olha, o Bourdieu dizia, ele chegou a escrever que ele se via como um herdeiro do Flaubert. O Flaubert é um dos maiores escritores da literatura francesa. E ele dizia o seguinte, a sociologia ela é uma ciência que ela desestabiliza os sentidos do mundo, aqueles sentidos que já estão consagrados, cristalizados, a sociologia desnaturaliza o mundo. Aí ele dizia o seguinte, a sociologia desnaturaliza o mundo pelas pesquisas que faz, pelas teorias que articula, que compõe, mas também pela linguagem. Quer dizer, o sociólogo desarticula os sentidos consagrados a partir da sua própria escrita. Por isso que o Bourdieu, por exemplo, tinha aqueles parágrafos imensos. E por quê? Porque os parágrafos do Bourdieu, eles sempre vão se bifurcando. Porque ele dizia assim, o sentido não está fechado, o sentido é aberto, você tem que explodir com os sentidos. Isso é um artifício literário e ninguém vai acusar o Bourdieu de não ser sociólogo por causa disso, né? Então eu acho que essa questão é uma questão de disputa. Tem gente que acha que a escrita acadêmica, científica, ela tem que ser ainda moldada de acordo com esses parâmetros da objetividade, neutralidade, mas, do meu ponto de vista, é uma falsa questão. Você pode ser suficientemente rigoroso com a tua pesquisa, com os dados da tua pesquisa, e suficientemente inventivo com o uso da tua linguagem. Tá? Tentei ser breve, mas não fui, desculpe. Obrigada, professor. Acho que tem mais gente ali digitando. A Dayana, que eu puxei a orelha dela, tá digitando. Me assustei que deu um clarão aqui, um relâmpago. Aqui também deu um baita de um relâmpago, vai começar a chover.
E eu tô sozinha, então eu tenho medo. Vamos guardar, então. Tem mais gente, Juliana também. Vamos esperar mais um pouco. Uhum. Também, gente, se vocês quiserem abrir o microfone para fazer as perguntas, também pode abrir o microfone para você escrever. Tudo bem, eu falei da importância da redação, né? Estou falando que não precisa escrever. Né? Retiro o que disse, escrevam todas as perguntas. Não pode abrir o microfone, tem que escrever. A Dani precisou dessa aula alguns anos atrás. Antes tarde do que nunca. Eu também, eu precisei de tanta coisa depois que eu terminei a graduação. Falei, putz, se eu tivesse visto isso lá na graduação, tudo seria diferente. Isso sempre vai acontecer. Aí quando você estiver no mestrado, fala, se eu tivesse visto isso aqui lá na graduação, aí você vai estar no doutorado, fala, se eu tivesse visto isso no mestrado. E assim vai. É antes tarde do que mais tarde, exatamente. Aproveitar enquanto estão digitando. Falei que ia passar uma gata aqui, deixa eu ver, passou, mas não mostrou na câmera. Não, não chegou a aparecer. Não chegou, ela é pequenininha, ela passou de baixo aqui. Como eu tava dizendo, aproveitar enquanto. Ó, peraí. Obrigada. Compartilhe os anseios da Tiffany. Obrigada pela tua fala. Bom, tem tanta gente agradecendo antes que as pessoas saiam da sala, eu que agradeço a paciência e a audiência de vocês. Como eu falei já, não existe professor sem aluno e sem aluna. Eu que agradeço. A gente do PET também agradece, tanto o professor Enio quanto vocês. O Wesley tem duas perguntas. Professor, teria métodos de fichamento para artigos e textos teóricos mais densos? No seu artigo recente sobre Raymond Williams, talvez não seja assim que se pronuncia, mas Raymond Williams. isso. Como em sua trajetória há uma dedicação densa com o trabalho teórico. Existem maneiras de otimizar a reflexão ou é apenas o ócio e a reflexividade? Então vamos lá, Wesley. A primeira, se existe um método de fichamento para artigos e textos teóricos mais densos, na verdade é a repetição. Eu tive uma professora na graduação que ela fazia um exercício com a gente que era impressionante, assim, porque era um exercício, para ela dava muito trabalho, e era uma turma grande, era a turma de introdução, né? Então essas primeiras turmas são muito grandes, a nossa turma tinha uns 70 e tantos alunos, e ela pedia fichamentos para nós, individuais, e todos valiam nota. Então ela dizia o seguinte, o primeiro fichamento, não importa quantas páginas tenha, faça. E a gente fazia o primeiro fichamento. Ela corrigia todos, anotava todos e dizia, olha, refaz esse fichamento agora, sei lá, o fichamento deu 6 páginas, me tragam 4. A gente refazia, levava com 4 páginas. Ela corrigia, anotava, agora me traz 2. A gente fazia, levava 2. Agora reduz esse fichamento para 1 página. Então, assim, ela era muito generosa, não era um trabalho fácil, era muito fichamento para ela corrigir, mas ela se dispunha a corrigir. A professora Maria Célia Paoli. Mas aí o exercício é o da repetição. É você repetir, faça esse exercício consigo mesmo, faz um fichamento e aí refaz, até você chegar a 1 página. Ou seja, até você chegar ao coração do argumento do autor. Ao centro, ao núcleo do argumento. Aí o fichamento está bom, está pronto. 1 página. Então vai refazer, é repetição. E sobre o Raymond Williams, existem maneiras de otimizar a reflexão, apenas o ócio e a reflexividade. Rapaz, quem dera fosse ócio, é trabalho mesmo, que é parte do trabalho. Né? Então, o Raymond Williams é um autor que eu estudo já há bastante tempo, há pelo menos uma década. Né? Talvez um pouquinho menos, uns 8 anos, 7, sei lá.
é trabalho. Né? É um trabalho que me dá prazer, tá? Não é um trabalho que eu acho chato fazer, ao contrário, é um trabalho que eu gosto. Né? Mas é trabalho. É aquilo que o Florestan diz, é método. É repetição, é organização. Né? Então, infelizmente, não é ócio. Eu estou dedicando minhas horas de ócio, como eu falei, a ler romances. E outra coisa que eu gosto muito de ler, vou confessar a vocês, eu gosto muito de ler histórias em quadrinhos. Então, quando eu tenho ócio, eu leio romance, poesia, que eu gosto muito também, e história em quadrinho. Agora, o Raymond Williams e outros, eu tenho outros artiguetes aí, mais teóricos, é trabalho. É trabalho. Né? E à medida que você vai trabalhando, você vai aprimorando a tua reflexão, vai refinando sua capacidade de refletir sobre um autor, sobre os conceitos. Né? Então, quem dera fosse eu queria muito que fosse ócio, mas não é. Mas, de novo, é um trabalho que me dá prazer. Não é um trabalho que eu acho enfadonho, chato, que eu me recuse. Né? Ao contrário. Boa noite, Gilmar. Acho que o Gilmar já está nos deixando. Eu que agradeço e boa noite. Relembrar que a Tiffany ali colocou da lista de presença, né? E também que a gente está gravando todos os encontros do TCCendo e colocando no nosso canal no YouTube. O nome do nosso canal é Pet Ciências Sociais URGS, então está ficando disponível lá para vocês acessarem, caso vocês tenham perdido alguma coisa, alguma ideia, ou, enfim, para também as pessoas que não conseguiram acompanhar possam ver. Eu não sei se alguém tem mais alguma questão, não sei se o professor quer falar mais alguma coisa. De minha parte, Natália, acho que o que eu tinha para falar, acho que eu falei. Às vezes falta alguma coisa que as perguntas fazem a gente lembrar, mas se tiver mais alguma pergunta, algum comentário. Vamos aguardar então, ver se. O Gilmar acho que está escrevendo aqui também. Eu só vou fazer um outro comentário ao que o Wesley nos. O comentário do Wesley. Existe uma certa resistência, Wesley, também na nossa área, em relação ao trabalho teórico. Né? É claro que sociologia sem pesquisa empírica não é sociologia. Né? A sociologia depende da pesquisa empírica. Agora, o trabalho teórico também é importante, né? Porque não adianta nada você saber coletar dados se você não souber interpretar os dados. Né? Então, né, voltando ao artigo que você citou do Raymond Williams, quer dizer, como eu trabalho com sociologia da cultura, e um dos métodos mais utilizados, não único, exclusivamente não é esse, mas um método muito utilizado na sociologia da cultura é a análise de discurso. Então, esse artigo sobre o Raymond Williams é também uma espécie de síntese teórico-metodológica, né, do meu próprio percurso. Então, infelizmente, na nossa área, o trabalho teórico às vezes é mal visto, injustamente. Né, injustamente. Então, não sei se você gosta de teoria ou não, mas não se sinta acanhado. Se você gosta de teoria, estude. É importante também. Guardando, ver se mais alguém faz algum comentário. A Tiffany colocou ali o link do. A Ellen fez um comentário. Só a Tiffany colocou o link do nosso canal no YouTube, se alguém quiser entrar lá e tal. Tem uma pergunta da Ellen, né? Ellen, como eu havia dito no início, assim, um bom levantamento bibliográfico cobre os últimos 10 anos, né, sobre o tema que você quer estudar, enfim. E aí o bom levantamento bibliográfico ele é composto também de alguns elementos. Então, por exemplo, os clássicos da área. Então, dependendo do teu tema, acho que é importante ter contato com o clássico. Então, se você estuda classes sociais, por exemplo, é importante conhecer, se não tudo, porque às vezes é difícil, por exemplo, um mestrado ou para um TCC, mas conhecer alguma coisa de Marx e Weber.
né, que são dois clássicos da sociologia sobre classes sociais. Né? Cobrir os trabalhos empíricos mais recentes é importante, né? O que já foi pesquisado sobre o tema que te agrada. Então, você pode fazer uma revisão bibliográfica que dê conta dos clássicos, das abordagens teóricas e das pesquisas empíricas sobre aquele tema que te interessa. Eu quero estudar a desigualdade racial no Brasil. Quais são os clássicos no Brasil sobre isso? O que se produziu nos últimos 10 anos e o que tem de pesquisa empírica a respeito. Aí você dá conta de uma bela revisão bibliográfica. Quer dizer, quando a gente fala dos clássicos, claro, eu estou remetendo a coisas que são anteriores os 10 anos que eu disse, cobre a produção científica dentro daquele tema que te interessa. Né? E aí a gente pode consultar o Cielo, né? Aí quais lugares? Né? O Cielo é um lugar é um ambiente que disponibiliza um conjunto grande de periódicos, né? Os bancos de tese e dissertação das bibliotecas universitárias, é bom ver. Então a gente tem na URGS, né? O Lume, por aqui que tem lá. O Google acadêmico, né? Não use o Google habitual, o Google acadêmico é o melhor. E aí você consegue fazer uma boa pesquisa utilizando esses recursos. Né? As bibliotecas universitárias, primeiro começando pela biblioteca da tua universidade, Cielo, Google acadêmico, e aí a gente vai aprendendo para que serve palavra-chave. Né? Quando a gente escreve, quando vocês vão pegar um artigo para ler, vocês veem lá no início, né? Tem o resumo e logo embaixo palavras-chave. Por que o autor ou autora de um artigo coloca as palavras-chave? Para facilitar a busca. Então isso é importante. Aí você vai fazendo testes com palavra-chave. Então você pode fazer com palavras simples, uma única palavra, ou combinar termos, né? Sei lá, por exemplo, feminismo e redes sociais. Você pode, o Cielo permite, e outros mecanismos permitem essa combinação de termos. Né? Então você vai testando por palavra-chave. De nada. Tá chovendo aí, Natália? Aqui começou a chover. Tá chovendo. Aqui tá chovendo também. Obrigado, Ellen. Professora Luciana está escrevendo. Eu que agradeço de novo, Luciana. Obrigado. Também quero parabenizar o Pets em Sociais pela organização. Muito legal isso, Natália. Até porque, como a gente está nesse sistema de home office, né, e de repente nem todos os alunos vão poder fazer as disciplinas, essa disciplina de produção de texto, né, acho que é mais uma alternativa. Então, parabéns, muito bem. Sim, a gente que agradece também bastante. A gente também aprende muito, né? Que ao mesmo tempo que a gente está organizando, a gente participa, está ouvindo, está aprendendo, está trocando. E a gente Todo também mundo aprende. A gente também está com alguns projetos aí de talvez criar uma rede de apoio entre os TCCeiros e demais interessados em escrever e ler junto, assim, não sei, a gente ainda está pensando, mas já deixando aqui a sementinha de que a gente está pensando em algo em relação a isso. Então já aproveito para dizer assim, entre em contato com o nosso PET, quem sabe a gente articula algum projeto juntos. Bacana. Que, por exemplo, agora fazer propaganda do nosso PET, a gente está estudando agora temas relativos à branquitude. Né? Massa. Então, de repente podemos pensar algo conjuntamente, assim, temas de pesquisa ou sobre, né, como redação de texto científico,
Ah, eu vou entrar em contato mesmo. A gente No ano passado, a gente organizou um curso, aí era presencial, né, porque a gente não estava em isolamento, sobre preenchimento da plataforma Lattes. bacana, A gente pode fazer esse diálogo, essa tabelinha. certo. Também já aproveitar, né? Tem bastante gente aqui que é da URGS. Eu vi que o PET Conexões Ciências Humanas está com seleção aberta para novos bolsistas, né? Quem tiver interesse aí participar do PET é um grande aprendizado, assim. Eu tenho gostado bastante de estar construindo o PET e sou bem feliz por estar aqui hoje. Eu acho que a gente pode ir encerrando. Tá? Eu volto a agradecer, então, de novo a tua presença, professora, a presença dos demais. E também já divulgo que o nosso próximo encontro, então, vai ser daqui a 15 dias, deixa eu ver certinho, dia 1º de setembro, e vai ser com o Thiago Luz, ele é mestrando em antropologia, e a gente vai conversar um pouco sobre o TCL dele. Eu Eu acabei fechando a aba aqui onde estava o título do TCL dele, mas está nas nossas redes sociais também, se eu não conseguir achar rápido assim. Já a gente vai fazer a divulgação também, como sempre, e também já para deixar vocês avisados que é sempre o mesmo link da reunião, então não precisem ficar esperando um novo link, né? Vai ser sempre esse mesmo, porque é uma comunidade na MiConf, né? Não sei explicar bem como isso acontece, mas eu sei que Ele confio. reserva permanentemente uma sala virtual para vocês. Isso. Deixa eu achar aqui, ó. Achei. O nome do. Perdi de novo. Mas enfim, depois a gente coloca nas nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro do que vai ser a nossa conversa. Também queria divulgar, eu não sei se está rolando ainda, mas ia rolar, uma plenária do Centro Acadêmico de Ciências Sociais, tirando algumas dúvidas da modalidade ERE. Então, se vocês quiserem depois daqui dar uma entrada lá, ver se ainda está rolando, eu até posso colocar o link aqui. Enfim, para a gente trocar uma ideia sobre como vai ser isso. A Tiffany também está colocando que a professora Simone Semesato, será que é assim? Também tem várias dicas acadêmicas no canal dela no YouTube. E, enfim, vale a pena conferir, né? Eu vou deixar aqui o link da reunião do SEX sobre o ERE. É isso, então. Muito obrigada de novo. Então, também quero agradecer mais uma vez, Natália, pelo convite, agradecer ao PET, a Luciana, que é a tutora do PET, agradecer a todo mundo que nos acompanhou nessa tarde de hoje e dar os parabéns pela iniciativa. Obrigado. E agora eu vou tentar aprender a usar o Microsoft Teams, que vão começar as aulas. Eu também. É. Amanhã eu tenho a minha primeira aula e eu ainda nem entrei lá para ver como é. Vou tentar entrar ainda hoje. Eu também, eu preciso aprender a usar isso aqui. Então tá, gente, muito obrigado. Tchau para vocês. Se cuidem. Tá? Eu vou ficar mais um pouco aqui, vou deixar a lista de presença mais uma vez aqui nos comentários, para quem ainda não assinou.